Oi, povo santo, e aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Mesmo vindo as lutas, mas não esqueça que sem luta você não vai ter vitória. Lembre-se de que Deus vai te livrar na luta e não da luta, tá bom? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus livrou eles de dentro da fornalha, não da fornalha, tá bom? Então, hoje vamos aqui mais um dia, é um pouquinho extenso, eu vou ler, depois eu trago aqui rapidinho, uma explicação rapidinho aqui sobre a parábola das 10 minas, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Vamos lá, que está em Lucas 19, 11, e diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo havia de manifestar-se o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Olha só, tá vendo? E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: ser tu também sobre 5 cidades. Tá vendo? Ele deu por exemplo, 10, quem cuidou das 10, rendeu, ele deu as 10, 5, 5, presta atenção. E veio o versículo 20, e veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Saibas que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não meteste o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? E disse aos servos que estavam com ele: tirai a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tem, ser-lhe-á dado, mas até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-nos aqui, matai-os diante de mim. Olha só, gente, se nós formos prestar atenção nessa parábola, a gente fica assim, sem entender direito. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando dele mesmo. Jesus está falando do reino dele. Porque aqui a parábola conta daquele homem que ele iria para algum lugar, partir para uma terra distante para se tornar um rei. E ele iria voltar. E o que é que aconteceu? Ele chamou alguns servos, ele deu uns 5, lembra dos 10 talentos? Ele deu 5 a um, 10 a um e 5 a outro, e o outro também para poder granjear. Só que quando ele voltou, né? Aquele homem, o povo não queria que ele fosse rei. Jesus está falando aqui do povo dele, do povo, o próprio povo judeu que rejeitou, hein, a sua majestade. O próprio povo que rejeitou. Se você for analisar, porque não tem, gente, como eu explicar muito, porque aqui é uma passagem muito extensa, eu posso fazer um vídeo depois mais detalhado sobre isso. E aí diz aqui, ó, só para você entender um pouco.
Aí diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. O que foi que aconteceu com Jesus? Não está a promessa dele voltar, só que o próprio povo judeu, eles o rejeitaram e eles não acreditam até hoje que Cristo era o Messias. E aquele homem deu aqueles talentos, aquelas minas. Só que muitos de nós, como aquele povo, nós queremos a coisa imediata. Não queriam Jesus como rei. Só que aquelas pessoas pegaram quem recebeu, foi multiplicando, não importa o tempo que levou, né? É como Moisés. Moisés subiu ao monte para poder adorar a Deus e escrever ali as leis. E o povo servia a Deus em Moisés, porque se o povo servisse a Deus através deles mesmos, eles sabiam esperar. Então, muitas vezes, muitos de nós servimos a Deus por causa do pastor. Eu sirvo a Deus porque eu sirvo por causa da minha mãe, por causa do meu pai, né? Por causa de alguém, mas não serve a Deus verdadeiramente por servir, por amor a Deus. Então, quando Moisés demorou, o que foi que eles fizeram? Moisés está demorando, vamos adorar o bezerro, vamos fazer um Deus para a gente. Eles não queriam que aquele homem que viajou voltasse rei, porque não queria ele rei, né? Não queria. Então, ao que diz, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, olha só, Jesus vai voltar, Jesus é rei, olha só. Disse que chamassem aqueles servos que tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então, o que negociou com 10 apresentou. É o que nós temos. O que é que eu e você temos para apresentar? O que é que Deus tem dado a você? Qual é o seu chamado? É tomar conta de vidas? É fazer uma missão? É tomar conta de idosos? É cuidar de igreja? Olha, gente, cada um tem um chamado. Aqui na Igreja Assembleia, aqui onde eu estou congregando, tem um pastor que ele fica nas igrejas assim, por exemplo, comprou uma casinha ali e ele trabalha com obras. Então, comprou aquela casinha, ele fica pastoreando ali o momento até quando a igreja está pronta. Gente, está linda a congregação. Quando termina, tá pequenininha, só você vê nenhuma coisa pequena, mas linda. Eu vou mostrar para vocês, porque são poucas pessoas aqui, né? Porque interior é assim. Agora na sede não, na sede comporta mais pessoas. Então o que é que acontece? O chamado dele, ele é um pastor, né? Ele tá ali, toma conta da igreja, só que não é aquele pastor, diz assim, que eu tomo conta das ovelhas. O chamado dele ali é para construção. Quando ele termina a construção, Deus tira ele e envia ele para outro lugar. Então, isso aí é um talento que é dado a ele. Então, ele multiplica aquilo que é colocado em suas mãos. Então, aquele que ganhou os 10, ele fez o quê? Criou mais 10 e foi dado a ele como recompensa. Mas acontece que teve outro, que tem a mesma parábola dos 10 talentos, o outro pegou um lençol, um pano, amarrou e guardou as minas. E guardou os talentos. E não multiplicou aquilo ali. E ele ainda disse, eu fiquei com medo do Senhor, porque o Senhor não plantou e quer, tipo assim, o Senhor não quer nada e eu que vou trabalhar para dar ao Senhor. Foi o que ele disse aqui, ó. O Senhor é mau para isso. Que é como quem diz assim, eu não vou estar aqui para trabalhar para o Senhor, achando ele que ele não iria ter a recompensa, porque os outros teve a recompensa. Então, amados, por mais que você se dedique, que você, não, quando eu falo, prestem atenção, quando eu me refiro à obra de Deus, eu não estou me referindo a templo. Eu faço a obra de Deus porque eu sou dirigente de círculo de oração. Eu faço a obra de Deus porque eu faço isso dentro da igreja. Obra de Deus, nós já sabemos o que é. A obra de Deus é muito além do que muitas pessoas pensam. Ele diz, por que você não colocaste o dinheiro no banco? Já que você não quis trabalhar, você colocava lá as minas no banco
para que lá, quando eu chegasse, viesse, olha, aqui eu não trabalhei, mas está aqui o juro. Quer dizer, ele não fez nada para o reino de Deus, ele não multiplicou nada. E ainda culpou o dono da vinha, o dono das minas. Entendeu? E aí é por isso que diz assim, ó. Aí ele pegou aquelas 10 e disse, você, aquelas outras minas, e disse, dê aquele que tem 10. Por quê? Porque foi o que mais produziu, foi aquele que mais ganhou. Não tem nada a ver com salvação, gente, pelo amor de Deus, viu? Para vocês, muitas não caixam não, porque eu tenho que trabalhar para poder ser salvo. Não é isso. Está falando aqui do reino de Deus. E os outros já reclamaram, mas Senhor, ele já tem 10, né? Já ficaram reclamando, mas para que dar ele se ele já tem 10? Mas foi o que mais se dedicou. Isso aqui fala de galardão, amados. Fala de galardão. Muitos não entendem essa palavra, né? Então, aqui está falando que ele chamou os 10, né? E deu as 10 minas. Só que aí o terceiro já disse assim, os outros a gente já sabe que pode ter sido que multiplicou também. Mas está contando aqui Lucas a história do que guardou e não rendeu nada. Então, o que é que ele disse? Pega aquelas 10 e dá ao que tem 10. Por quê? Ao que tem, ainda será dado. Se você tem, quanto mais você tem, quanto mais você faz, mais você vai ter aqui nessa terra a recompensa também. Mas até aquele que tem um talento, é o que o Deus está falando para você nesta manhã. Mas até aquele que tem, porque você tem um talento, mas você não faz nada com esse talento. Você não aproveita esse talento. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento, Kátia? Será que é para cozinhar? Ei, será que eu tenho um talento de cozinhar? O que é que eu vou servir na obra de Deus? Para fazer uma alimentação, para distribuir para pessoas carentes? Será que eu tenho um talento de costura? O que é? Para mim ganhar meu dinheiro também, para trabalhar sim. Mas será que eu posso fazer uma caridade? Será que eu posso, vai ter um evangelismo, alguma coisa? Eu vou abençoar com minhas mãos aquela costura, uma camisa, algumas fardinhas para criança que não tem condição de pagar. Algo assim, você tem que ver o que é que você tem. Não, mas ele reteu. Então o talento, Deus deu o talento. Só que até aquilo, Deus não está falando de dom. Entendeu? Que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas até o que ele não tem, né? Até o que tem será tirado. É porque muitas pessoas não entendem essa palavra. Porque, vamos de novo. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se ele há dado, tiver o quê? Porque ele tinha o talento e granjeou mais 10 em cima daquele talento que o Senhor deu, das minas. Mas aquele que o Senhor deu as 10 minas e não fez nada, vai ser tirado dele e colocar lá, porque ele não granjeou, então ele não tinha um lucro, ele ficaria com mais 10. Então, por isso que a palavra diz aqui, até o que ele tem será tirado. Foi os 10 que foi dado. E aí é onde a porta se fecha para muitas pessoas. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo, nada na minha vida está dando certo. Você tem multiplicado o talento que Deus tem lhe dado? Até para você ganhar o seu dinheiro, porque esses homens aqui, eles não trabalharam de graça, gente. Aparentemente você pensa que está dando tudo errado na sua vida, que não vai prosperar, que não vai dar certo, mas é o talento que você tem. Vá plantando, vá regando, vá colhendo. Eu mesmo estou aqui com meus artesanatos, bazar aqui em casa. Então é esta palavra que o Senhor deixa para você nesta manhã, minha amada, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida e no próximo vamos estar com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar o devocional, se inscrever aqui no canal e que Deus esteja sobre você, suas potentes mãos, e abençoe toda a sua família, te cubra de virtude, de bênçãos e de graça. Amém? Tchau!